Olá, meus amigos! Mais uma vez, Luiz Cláudio aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso podcast Conexão K. Nos últimos dias, nós temos entrevistado aqui vários distribuidores, amigos, parceiros, que têm alcançado um resultado expressivo dentro do nosso negócio. E temos aprendido muito com cada um deles. Só que hoje, o nosso convidado, ele é muito especial. Não que os outros não tenham sido, aprendemos muito com todos eles. Só que hoje você terá a oportunidade de aprender sobre o nosso negócio diretamente da fonte, diretamente da pessoa que desenhou todo um projeto que você está tendo a oportunidade de conhecer. Eu estou me referindo ao meu amigo Jonathan Capazzi. Jonathan, muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Obrigado, Luiz. Não sei se mereço tanto elogio assim, mas realmente esse é um projeto, né? Meu, com um pedacinho teu. Opa! Você sabe que você participa disso e que hoje, no começo não tinha nenhum tipo de importância, mas hoje é um projeto muito importante para o nosso negócio. Coisa boa. Muito bom. Obrigado. Muito bom isso. Jonathan, meu amigo, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, imagine se que você fosse convidado a escrever um livro. E esse livro seria um livro sobre a biografia da sua vida. Porém, tem um detalhe. Você não irá poder colocar nessa biografia nada que seja referente à sua vida profissional. Eu sei que você gosta de dinheiro e de trabalho. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Faz uma biografia da sua vida pessoal, meu amigo. A gente quer te conhecer. Quem é o Jonathan Capazzi? Acho que tirando o lado profissional, resta muita coisa para falar. Sou um cara casado, tenho 43 anos, trabalho desde os 14, tenho uma mulher maravilhosa, tenho uma filha, que hoje tem 15 anos, um filho de 13. Como ela se chama? Clara. Clara. E o garoto? Bernardo. Bernardo, bacana. E sou um cara que pode se considerar num processo de realização, né? Hoje eu considero um cara realizado, mas eu tenho projetos grandes, né? Então estou num caminho de alcançar uma realização ainda maior. Mas é um cara responsável, sempre fui responsável, uma pessoa que... Eu acabei me formando em comércio exterior em 2001. Aqui mesmo no Brasil você estudou, Jonathan? Eu estudei aqui, né? Acabei morando fora, morei um tempo na Austrália, estava me formando em comércio exterior, não achava legal, né? Austrália, a terra dos cangurus? Mas eu não achava legal eu me formar em comércio exterior e não ter o básico, que era inglês, né? Então no terceiro ano, eu acabei o terceiro ano, acabei trancando a minha faculdade, fui para a Austrália, morei um ano, aprendi inglês e posso dizer que realmente o inglês ajudou muito na minha vida profissional. Acho que falar um pouquinho sobre mim foram duas coisas que realmente me ajudaram muito, né? A primeira foi gostar de matemática. Eu acabei conseguindo desenvolver uma espécie de um raciocínio lógico, né? Então, normalmente eu acabo simplificando as coisas dessa maneira. E realmente a segunda foi abrir a falar inglês, né? Porque o inglês ele abriu muita porta. E realmente ter essas portas lá na frente, que no começo era uma porta, acabaram virando portões, né? Acabaram realmente fazendo com que eu tivesse acesso a muita coisa. Então eu posso te dizer que eu sou uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida, uma pessoa que ama o que faz, uma pessoa que realmente acredita em Deus, né? Acredito que nada é por acaso, se não for pela vontade dele, e que tem muito para fazer ainda. Pô, maravilha. Então estamos apenas no começo, está só começando. No começo não, né, mesmo? Eu acredito que no meio, né? 43 anos também esteja no meio, né? 45 encerra o primeiro tempo, né? Tem todo o segundo tempo pela frente, maravilha. Ô, Jonathan, e profissionalmente falando, meu amigo, quando começou a sua jornada profissional? Quando? Como foi? Compartilha com a gente como foi esse início. Essa história é uma história bem legal. O meu irmão sempre foi o meu melhor amigo, né? E quando eu tinha de 13 para 14 anos, meu pai
acreditou que era hora do meu irmão ir para a empresa trabalhar. Ele era mais velho. Então ele foi. E eu acabei do dia para a noite, acabei ficando sem o meu amigo. Falei, puta, o que eu vou fazer, né? Aconteceu alguma coisa com ele? Não, meu pai achou que era interessante ele começar a se envolver com os nossos negócios, que era importante a gente criar esse amor quando era pequeno. Meu irmão acho que tinha 16 anos na época, 15 para 16, e ele veio e eu acabava que de manhã eu ia para a escola, né? À tarde eu ficava brincando com ele. Qual o nome dele? Rafael. Rafael. Ficava com ele, e daí, a partir do momento que ele não veio, que não tinha mais a chance de ficar com ele e brincar, eu acabei vindo para a empresa também. Então, comecei a trabalhar com 14 anos, né? Hoje estou com 43. Começou a trabalhar, então, na Capaz. Na Capaz. Com 14? Com 14. 14 Eu anos. estudava de manhã, de tarde ia para a empresa e realmente acabei começando, né, lá no chão de fábrica, né? Na época era tudo um processo todo manual. Quando a gente, em 94, né, que foi o ano que eu comecei a trabalhar, a gente já mexia com tapete personalizado. Em 94? Em 94. Eu nasci em 1980, então em 94 eu tinha 14 anos já. Então era tudo muito manual. Então o que eu fazia era ajudar na produção. Então desenhava num processo muito, muito manual, que eu usava um projetor na época, que foi uma inovação que meu pai trouxe para esse segmento. Depois acabava recortando uma cartolina, depois pintava, ou recortava, desenhava nas costas do tapete. Um processo realmente que funcionava naquela época, né? E hoje foi muito modernizado. Mas, então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E isso foi interessante, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a gostar do que eu fazia. E Então, você se identificou com o negócio do seu pai, com o negócio da família. Muito. Eu adorava trabalhar. Só que era uma coisa interessante, que muitas vezes eu chegava na empresa para trabalhar e não tinha tanta venda. E daí eu chegava para trabalhar e não tinha serviço. E daí aquilo me dava uma certa agonia, uma angústia, porque não era só o fato de eu não ter serviço. Na minha cabeça eu já projetava um monte de coisa. Você não tem tanto serviço, porque as coisas não estão indo tão bem, né, que acabava que o tempo não passava. E acabei nesse tempo aí, lá em 1994, 95, desenvolvendo, assim, uma certa... 14 anos, hein, gente? Uma certa, assim, um desgosto por futebol, por baralho, porque quando não tinha serviço, acabava que os funcionários não tinham muito o que fazer. Então, da 3 horas, tinha um café às 3 horas da tarde, até às 3h15, então depois do café acabava que, como não tinha mais tanta coisa para fazer naquela época, acabava que eles ficavam jogando baralho, eles ficavam ali jogando um toquinho de bola dentro daquele negócio. Nessa época já era Capaz? Já era capaz. Já era capaz. Já existia Capaz. Já existia. E eu acabei, cara, hoje, futebol não tenho nada contra, né, assim, mas não me pega, né. Traumatizou. Nem futebol e nem baralho, né. Naquela época eu queria trabalhar. Então comecei a trabalhar com 14 anos, aí acabei estudando, não fui o melhor da escola, mas não acreditava que eu tinha que passar, tinha que dar um jeito, né? Não podia reprovar, tal. Então eu fui tocando a minha vida ali na escola, aí trabalhei, tentei um negócio meu um pouco, na época que trabalhava com meu pai, a gente começou a instalar isso filme, que a Capaz também vendia esse serviço de instalação disso filme, a gente comprava e instalava, né? Aquele película que você coloca no carro, coloca de vidro, né? Já nessas coisas. No vidro. Então, meu pai tinha também esse produto, a gente acabou aprendendo a instalar, e daí um pouquinho antes de eu ir morar fora, a gente acabou abrindo umas 3 lojas de instalação. Aqui em Curitiba, João? Em Curitiba, de filme em carro, que era uma coisa que meu pai não fazia. Ele vendia essas películas de proteção, né, para edifício, para comércio, para essas coisas. E naquela época acabou abrindo a possibilidade, foi liberado poder instalar em automóvel. Então a gente acabou entrando nisso. Então eu e meu irmão montamos essas empresas, eram 3, tinha uma loja dentro de uma concessionária, tinha uma loja dentro de uma loja de som e tinha uma loja de filme dentro de uma das lojas da Capaz. Então até 2000 eu fazia isso. Então de um tempo ali até 2000 eu acabei fazendo durante uns 3, 4 anos, 2, 3 anos acabei tendo essas lojas. Aí quando chegou a hora que eu ia me formar, eu falei, cara, agora não dá, né? Agora eu vou ter que aprender inglês. Aí fui lá no do Comércio Exterior, fui morar fora, aprendi a falar inglês e voltei. Aí quando eu voltei, eu já voltei mais para dentro da Capaz. Porque na época eu estava na produção, eu acabei indo para a parte disso filme, que acabava sendo aquele processo manual. Semelhante à produção de tapete personalizada da Muito, época. era habilidade com estilete, prestar atenção nos detalhes, fazer tudo com muito carinho.
E daí fiz isso. E daí a hora que eu voltei, então voltei da Austrália, falei agora, né? Eu ia morar em Nova York, porque a gente tinha, na época a gente era importador de capaz já. A Capaz não produzia naquela época, então? Não, a gente importava. Importava. Certo. E daí eu ia morar em Nova York. E daí acabou que aconteceu o atentado de 11 de setembro. E daí meu pai falou que não queria que eu fosse mais, que eu tinha medo. Que ele tinha medo que eu fosse para Nova York e tal. Daí eu falei, agora, né? Então morei 6 meses na Austrália, acabei ia morar 6 meses em Nova York e depois voltava para fazer as coisas aqui. Então eu fiquei meio que 6 meses trancado, porque eu tinha que fazer o último ano da faculdade, mas ainda tinha esses 6 meses que tinha que passar. Então aí fui para a parte mais administrativa da empresa, não fui viajar, e daí comecei a subir a parte de importação já, porque eu já falava inglês e tal. Daí esse foi a entrada minha na parte de importação. E a Capaz sempre foi aqui em Curitiba ou ela nasceu, surgiu em uma outra cidade? O nascimento foi aqui em Curitiba? Nasceu em Curitiba, quando são 3 estágios da Capaz, né? A Capaz era um distribuidor de um produto, depois ela acabou sendo uma espécie de um importador, né? Então importava matéria-prima e depois começou a produzir. Então, de 78 até 2000 até 96, a gente acabou trabalhando muito como distribuidor. De 96 a 2003, 2004, foi na parte já de importação. E de 2004 para frente, a gente acabou indo para a parte de produção. Então, você falou aí, Jonathan, que a Capaz, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, nasceu em 78, foi 78. isso? 78. Então, nós estamos em 2023, então estamos falando aqui então de 45 anos de história que a Capaz tem, é isso? 45. Nossa, você não era nem nascido, então. Então, o Jonathan nasceu pós-Capaz. A Capaz já existia quando o Jonathan nasceu. A Capaz nasceu com meu irmão, né? Nasceu com o seu irmão. Mesmo ano com meu irmão. Com o Rafael. Com o Rafael, em 78. E qual é o tamanho da Capaz de hoje, Jonathan? Então, hoje, o negócio nasceu pequeno, né? Era meu pai e minha mãe. Era até interessante, porque na época meu pai não vendia o tapete, ele vendia impermeabilizante de sofá. Então, acabava que minha mãe era a pessoa que fazia o televendas. Ela sempre fala, meu pai sempre foi muito bom de estratégia de vendas. O que ele fazia? Naquela época não tinha celular, né? Então ela acabava ligando para as pessoas à noite. E ela fala que o melhor horário para ligar era no intervalo da novela, que as pessoas não estavam ocupadas assistindo a novela, né? E tinha isso aí. Então, a Capaz começou com 2 pessoas. Começou com eles 2 apenas? E hoje a gente tem mais de 600 funcionários. 600 funcionários? 600 funcionários. Temos fábrica aqui em Curitiba. Temos agora uma fábrica nova, que a gente inaugurou em dezembro do ano passado em Maceió. Lá no Nordeste? Nordeste. Meu irmão acabou de ir embora, está morando lá, né? Eu acabei ficando aqui. Meu irmão foi embora e está morando lá. Minha irmã também, a gente tem uma irmã também que nasceu em 85. Ela acaba ajudando aqui na parte de gestão de pessoas e na parte jurídica, né? Capaz de hoje tem 600 funcionários, exporta para 16 países, vende diversos tipos de produtos e até tem um mix vasto, Capaz hoje? Um mix de mais de 2.500 itens, acaba atendendo os principais redes de varejo, de material de construção, de decoração no Brasil. Hoje, das 50 maiores redes de varejo de material de construção no Brasil, 100% é cliente da Capaz. Capaz tem um presidente que ainda está nos negócios, que acaba muitas vezes direcionando, né? Com tantos itens assim, 2.000, 2.500 itens, foi isso? 2.500 itens. Só para eu entender aqui, que é muito número, é muita informação, começou a dar um pane aqui em minha cabeça. Eu não sou bom de conta, vocês ouviram que o Jonathan domina bem matemática. Então me ajuda aí, gente. A Capaz atua em mais de um segmento? Porque quando eu ouço falar Capaz, a primeira informação que me veio à mente é de tapete personalizado. A Capaz é apenas uma empresa de tapete personalizado ou ela atua em outros nichos, em outros mercados? Como é que funciona isso? Então, na verdade, a Capaz tem um item de 2.500 itens. Até 1 ano e meio atrás, a gente não tinha estruturado muito bem os segmentos da Capaz. E há 1 ano e meio atrás, a gente acabou estruturando. E nasceram 5 grandes segmentos. 5. Esse que você falou do tapete personalizado, ele deixou de ser Capaz tapetes e capachos e virou Capaz personalizados. A gente tem o Capaz casa e decor. O que é casa e decor? Itens para casa.
Tapete de entrada, tapete de cozinha, toalha de mesa, tapete para banheiro, tapete para box. Aqueles tapetes, então, do Big Brother Brasil, foi a Capaz que fez? A gente é parceiro, né? Acaba sempre fornecendo não só os tapetes, o carpete. Na última vez, acho que na casa tinha 300 metros quadrados, acho que 180 era revestido com produtos Capazes. Sem produtos Capazes. A gente tem outra divisão que agora a gente está investindo forte, que é Capaz de pisos e grânulas. O que é isso? Piso vinílico, que a gente importa e vai começar a produzir agora na fábrica do Nordeste, e grama sintética, que são os dois itens na área de revestimento que mais crescem no mundo. Então, o piso vinílico, Jonas? Você poderia assim, exemplificar para a O gente? piso vinílico, para quem não conhece, é muito parecido com aquele piso laminado, só que em vez de ser feito com madeira, ele é feito com PVC, com plástico. E aquele que parece uma madeira? Madeira, concreto, tem vários desenhos, né? E a gente acredita muito no potencial. Esse é o primeiro ou segundo item que mais cresce mundialmente, a demanda dele. É um produto novo, no Brasil dele é pouco explorado, e a gente realmente acabou comprando tudo agora, e a partir de janeiro de 2024 a gente começa a produzir. Hoje nós somos importadores desses Vai itens. produzir aqui no Brasil, então, o piso vinílico. Piso vinílico. Piso vinílico, grama também? Grama a gente já produz, né? Já produz. A gente tem outras divisões ainda, que a gente tem uma Capaz náutica, que é o revestimento para barco. A gente tem hoje 60%, quase 70% do mercado náutico hoje é nosso. Os principais estaleiros, estaleiro é aquele que fabrica o barco, são clientes nossos, né? E a gente acabou de lançar, faz uns 4 anos, a Capaz automotivo, que é realmente o tapete para carro, né? Uma linha automotiva. Uma linha automotiva. Para substituir o tapete de carro tradicional, comum, por um tapete diferenciado, especial. Seria isso, Jonas? Isso mesmo. O tapete para entrar nessa lacuna da... O pessoal cansou do tapete de borracha, né? Então a gente viaja bastante, então vê que lá fora precisa de um produto. Já lançaram um produto que está tendo muito sucesso e a gente está trazendo isso aqui, fazendo isso no Brasil. Então a gente chegou a ser no mercado automotivo, a gente acabou sendo número 1 no Mercado Livre de vendas, né? A gente testou muito as plataformas online e agora a gente está começando a trazer isso, o que era só online está começando a vir para o físico também, para offline. Pô, maravilha. O papo está ótimo, né, gente? Eu sei que vocês estão adorando. Tá só começando. Vamos se acomodar aqui na cadeira e vamos lá. Ô, Jonas, desses 5 segmentos, dessas grandes 5 divisões que a Capaz tem, permita-me, se possível, a gente poderia se aprofundar na linha personalizada, de tapete personalizado? Porque eu tenho a impressão de que um grande negócio que a Capaz chama de Cooper Cap, ele teve o seu início muito conectado ao tapete personalizado, né? Como é que é essa ligação? Tapete personalizado, início da Cooper Cap. Como é que a Cooper Cap surgiu em função do tapete personalizado? Como é que foi isso? Na verdade, a gente acabou, no começo, fazendo do Cooper Cap um novo canal de vendas do tapete personalizado. A gente via que em grandes regiões, grandes centros, a gente está muito bem representado num outro canal que a gente tinha. Mas em regiões menores, a gente estava muito desassistido. O cliente ligava aqui, queria comprar, a gente não tinha como atender. Então a gente acabou criando um canal onde era mais fácil atacar o mercado, precisava de menos estrutura, e ele primava pela pulverização, né? Então, na verdade, ele era um produto onde o principal produto era o tapete personalizado, para chegar em regiões que a gente não atendia. E basicamente era o tapete personalizado. Depois a gente acabou complementando o mix, né? E se tornou uma rede, um negócio grande a Cooper Cap? Qual é o tamanho hoje da Cooper Cap em número? Ela está presente em todo o Brasil? Qual é o tamanho dela em número de distribuidores? Luiz, talvez... Eu falei que eu tenho 45 anos, né? Talvez... Quase acabando o primeiro tempo, entrando no segundo. Acho que os números da Cooper Cap hoje, talvez eu possa dizer que ainda são pequenos frente ao potencial dela. Realmente vai crescer muito esse modelo de negócio nosso. Mas a gente já tem número muito bom mesmo. Números que muitas vezes... Resultado relevante. Muito legal. Hoje a gente tem mais de 500 parceiros. Mais de 500 parceiros espalhados em todo o Brasil.
mais de 15, a gente tem realmente um faturamento muito expressivo, né? Ele tem hoje, acho que a gente está de 7 para 8 anos já, a idade da Coopercap. É um canal, a gente acabou botando isso como um canal de venda dentro da Capaz Personalizados, né? Então a gente tem a Capaz Personalizado. Existem várias maneiras de vender os produtos que a Capaz Personalizados tem. Então o Coopercap é um dos canais de venda que existem dentro do Capaz Personalizado, mas que está realmente evoluindo muito, né? E que tem um potencial gigante. Então, deixa eu entender aqui, Jonathan. O distribuidor Capaz e Coopercap, ele tem acesso a poder adquirir, comprar todo o mix, toda a linha Capaz, diretamente aqui da indústria e poder comercializar isso para o seu cliente final. Seja ele um lojista, um dono de uma padaria, de supermercado, uma farmácia, um laboratório, enfim. Como é que você vê esse formato? Porque assim, é algo muito que contribui muito para a renda das pessoas, para a mudança de vida. É algo que tem uma capilaridade muito grande. Como é que você enxergou isso? Porque se torna algo muito positivo para quem entra nesse negócio. Na verdade, assim, o nascimento da Coopercap, ela tem uma grande participação tua. Você é uma pessoa que, na época, né, 7, 8 anos atrás, ou até antes mesmo, você gostava muito de marketing multinível, né? Marketing multinível. E sempre vinha aquelas ideias de marketing multinível e tal, e eu realmente respeito, acho muito legal, né? Acho que são estratégias de negócio, cada um tem a sua, né? E eu vejo muita coisa legal dentro do marketing multinível, mas às vezes vejo algumas coisas que eu não acho tão legal, né? Principalmente por conta de algumas. Tem empresas muito sérias, né? Mas um dia você falou para mim que você, às vezes, via dentro do marketing multinível as oportunidades que não eram tão verdadeiras. Mas que as pessoas, muitas vezes nessas regiões mais distantes, não tinham acesso a oportunidades reais. E pegava aquela oportunidade que não era tão verdadeira e fazia daquilo um negócio bom. E eu sempre acreditei no negócio de tapete personalizado, nos produtos que a Capaz comercializa. E esse foi um das forças que direcionaram a gente a criar o Coopercap. Era realmente levar uma oportunidade real para as pessoas e verdadeira. Porque se as pessoas conseguiam pegar uma coisa que não era tão boa e transformar numa coisa boa, por conta do esforço, por conta da dedicação, por conta do trabalho duro, falei, imagina se as pessoas conhecerem o nosso negócio. E ali foi, né? Você sabe disso, a gente foi criando. Fomos desenhando, colocando no guardanapo, no papel, e a coisa foi surgindo e acontecendo. Quais seriam, assim, os pilares, o fundamento da Coopercap? Qual é o que te norteia? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho, Luiz, antes de como nasceu esse negócio. Legal. Né? Acho que ele tem uma história interessante. Opa, quero ouvir. A história é boa. Uma vez eu aprendi que as pessoas mudam na vida por 3, vamos dizer, tópicos, basicamente. As pessoas mudam por estratégia, as pessoas mudam por contar uma história, ou as pessoas mudam por uma mudança no estado de espírito dela. Então, o que seria uma mudança por estratégia? Por exemplo, eu não estou contente com o meu peso, eu vou acabar fazendo um regime. Então, tudo bem. Então, qual seria a minha estratégia? A minha estratégia, eu vou no médico, eu vou fazer uma consulta, vou fazer exercício. Essa é a minha estratégia. Uma história, porque as pessoas de repente decidem emagrecer. Estou descontente, eu acho que eu preciso me cuidar um pouco mais. E eu conto uma história para mim. E essa história faz com que eu... Se torna uma crença, um comportamento. Faz com que eu mude e realmente consiga emagrecer. E tem uma terceira, que é um estado... uma mudança de estado. O que é isso? O cara, de repente, ele não passou pela história, não passou pela estratégia, mas ele chega em casa, ele tem um casamento, ele vai pôr um terno, e a hora que ele vai colocar o terno não serve. E aquilo é a 4ª vez. Daí ele chega e fala assim para ele, a partir de hoje, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. E às vezes isso acontece na sexta, no sábado, e o cara começa a fazer o regime, ou começa a se cuidar no domingo. Né? E a coisa às vezes acaba acontecendo. E 70% das mudanças das pessoas acontecem
quando você tem uma mudança no teu estado. O Cooper Capital, o nascimento dele tem uma coisa muito parecida com essa. Então, eu sempre trabalhei toda aquela parte, depois que eu voltei, comecei a trabalhar na parte de importação, ajudei, fiquei no trabalho muito administrativo dentro da Capaz, mas eu acredito que é tudo importante, mas a venda, ela... Pô, eu queria trabalhar, eu queria produzir quando eu tinha 13, 14 anos, mas eu não tinha pedido. A estrutura estava pronta. E aquilo realmente fez com que eu olhasse com muito carinho para a venda. E incomodava muito, né? Muito, eu queria trabalhar. E não tinha serviço. Então, tanto que hoje as pessoas trabalham. Se eu puder trabalhar 10, 11, 12, 13 horas por dia, eu vou trabalhar, porque é um prazer. Eu sei o que é você querer trabalhar e não ter serviço. Então, isso desenvolveu em mim uma vontade muito grande de trabalhar. Então, eu comecei a olhar muito para a venda. Então, quando trabalhei no administrativo, eu fiquei muito tempo ali no administrativo, mas acabei indo para o comercial. Quando eu fui para o comercial, comecei a trabalhar, ficava uma semana em Curitiba, uma semana visitando o representante. Né? Principalmente desse canal de Capaz, Casa e Decor, a gente tem as principais redes de varejo, são clientes nossos, Leroy Merlin, Tokstok, Kamikado. São todos clientes capazes? São clientes capazes. E a gente visitava esses, não só os grandes, mas os pequenos. E eu viajava com os representantes. E muitas vezes eu levava coisas muito legais para os nossos clientes, né? E aprendia com o seu representante, via o que o nosso cliente queria. Aí, como eu tinha acesso à importação, eu ia, já conseguia ver um produto lá fora, já importava, ia complementando o nosso mix. Aumentava o seu mix, enfim. E uma vez, eu peguei e fui visitar um cliente, lá no Nordeste. Aí cheguei lá no Nordeste, essa história ainda continua sendo aquela história de como nasceu o Cooper Capital, tá? Vamos chegar. Deu uma volta aí, mas esse é o Daqui a pouco chega ao final dela. É longa. História boa é longa, gente. Ó, história boa é longa. E daí eu fui visitar um cliente. E eu tinha duas coisas que eram muito boas para eles. Primeiro, a gente... lembra que eu falei que o processo era muito manual? Sim. São capazes de desenvolver um processo mais automatizado de personalizar tapete. Do recorte do tapete? Recorte, o desenho era tudo desenhado no projetor, depois recortava numa cartolina. Então, tudo isso a gente acabou modernizando e os parceiros capazes tinham a chance de fazer aquilo que a gente fazia. Então, a gente eu fui lá para o Nordeste, fui visitar um cliente. E a hora que eu cheguei lá, eu tinha duas oportunidades para ele. Eu tinha voltado de viagem, tinha um produto muito legal que vendia lá fora. E a gente tinha comprado as máquinas e ia começar a oferecer um produto no mercado brasileiro. E o outro era para aquilo que ele fazia, que era naquele tapete o tapete de vinil, o capacho. Em vez de ele fazer tudo manual, ele tinha a condição de estar fazendo aquele processo mais automatizado. E eu fui visitar esse cliente. E acabou que o dia nosso foi muito longo, muito completo, e a gente acabou atrasando. Em vez de a gente chegar lá 5h30, que estava marcado nesse cliente, a gente ficou chegando, sei lá, 6h05, 6h06. E o cliente, na hora que a gente chegou, ele atendeu a gente pro lado de fora. Nossa. Mas não tem problema, eu acho que isso, né, todo profissional de vendas vive isso diariamente. E daí começamos a conversar e eu queria, porque imagina que você tem uma coisa muito boa para o negócio dele, e eu queria levar isso para ele. Apresentar isso para ele. Mas não teve jeito. Me lembro que era uma casa, assim, tinha uma varandinha para lá de fora, tinha um bocal ali. E ele me atendia de fora tal, e ele não queria me atender, ele queria que eu fosse embora. Ele achou que você iria vender alguma coisa a ele. E eu queria uma chance para mostrar para ele que aquilo que eu estava levando era bom para mim, mas era ótimo para ele. E eu acabei indo embora e não consegui apresentar para ele. Eu falei, mas o que eu falei não foi aquilo que ele entendeu, não foi aquilo que ele escutou. Bem decepcionante, não, João? Acho que faz parte, né? Faz parte do dia a dia. Ele não tinha visão. Mas no fundo, o que eu estava levando para ele, a maneira dele economizar custo no processo de produção, automatizando aquilo que ele fazia manualmente. E segundo, era vender um produto diferente, que ele não tinha na carteira, no portfólio de produto dele, e poder agradar o cliente, de repente, que não queria aquele item. Mas não consegui. E naquela época eu gostava de correr. E eu fui correr à noite. E daí eu fiquei pensando, como que ele não quis isso? Como é possível, né? Algo tão bom e não... Correndo. Daí eu falei assim, existem clientes maravilhosos. E clientes que têm uma visão ampla. Mas existem alguns que não conseguem enxergar, né? Ou por algum motivo, ou por alguma insegurança. E eu não conseguia digerir aquilo. Ainda chateado com a situação. Chateado. Mas daí eu falei assim, o nosso negócio é maravilhoso. Mas às vezes está na mão de algumas pessoas. Existem pessoas muito boas, com a cabeça muito para frente. Mas em algumas regiões, eles ainda não conseguem enxergar aquilo que eu enxergo. Eles não conseguem ver aquilo que eu vejo.
E daí eu fiquei pensando, né? Como é que eu faço para levar isso que eu preciso levar? Então, nessa situação, acabou que eu falei, então, e se eu acabasse, se eu conseguisse disponibilizar esses produtos que eu consigo fazer e que esse cliente nosso não quer, na praça dele. Falei, então, de repente a gente pode combinar um vendedor, o vendedor vende os produtos dele, aquilo que ele não quiser compra de mim e tal, e ficou. E daí, por isso que eu te falei da mudança. Sim. E daí eu fiquei criando 1 milhão de estratégias. Né? Essa pessoa, naquela época, ele tinha uma venda com vendedores, a venda dele acontecia por conta de vendedores autônomos. Aqueles vendedores porta a porta seria Porta a porta. Daí eu falei assim, então, de repente, se eu conseguisse ter acesso aos vendedores dele, eu falei assim, ele não quer, mas você quer? Talvez o cliente, o vendedor dele quisesse, mas não tive chance de chegar nesse vendedor, que era parte do negócio dele. Peguei e vim embora. Ainda chateado. Ainda chateado. Mas tudo bem, né? Eu falo que as pessoas às vezes não mudam, né? 70% por conta da mudança de estado. Então eu criei uma estratégia, eu falei, então vou dar um jeito e tal, mas aquilo não aconteceu. Até que um dia, igual eu falei no começo da nossa conversa, eu tenho um filho e uma filha, e eles amam o parque aquático. E daí eu peguei e fui com eles para Fortaleza. Lá tem um parque, lá o Beach Park, eu acho muito legal. Acabei indo lá. E para quem me conhece, eu sou um pouco seguro. Você é seguro? Seguro. Sério? Não gosta de gastar dinheiro? Eu acho. Não parece. A última vez que a gente foi almoçar, meu Deus, a conta foi toda sua. Você sabe que não, né? Mas Não, pula essa parte. Mas daí, lá no Beach Park, ele tinha uma situação que eu achava legal. Que eles falaram, meus amigos falaram assim, João, vá para lá, escuta uma apresentação que eles vão fazer lá para você. Não precisa fazer nada, só escute. 1h30. No final, se você não quiser nada, que não precisa, só pega, eles vão te dar lá um vale jantar. Que era na época, uns 300, 400 reais. Falei, vou fazer isso então, né? Peguei, tava lá, era tipo uns 5 dias de Beach Park, eu já tava meio cansado de... Meus filhos queriam mais, mas eu tava cansado já de parque aquático. Aí apareceu um desses caras aí. Aí o cara que pegou, fez um agendamento comigo, tem interesse, apresentar um plano de negócio para você. Eu falei, esse aqui deve ser aquele negócio que os amigos falaram, né? Falei, tá bom, agora eu vou ganhar minha janta, né? Peguei e fui. Eu, minha mulher, os caras muito capacitados, já pegaram, botaram eu e minha mulher numa sala, meu filho e minha filha na outra, para ninguém incomodar, deram um videogame para eles lá. Para o negócio realmente ser concluído. O negócio acontecer. E daí foi muito interessante que eles fizeram 2 perguntas, antes dessa entrevista, dessa apresentação do negócio, eles fizeram 2 perguntas que eu acho que foram muito inteligentes. A primeira, quanto que eu ganhava? E essa eu não preenchi. E a segunda, que carro que eu tinha? E na época eu tinha um carro lá, um Land Rover, um carro desses aí, caro, né? E beleza. Daí, no meio da apresentação, foi passando lá, chegou no final, ela pegou aquilo, era um plano de férias que eles queriam me vender. Então, ela chegou e apresentou um plano de férias para 10 anos. E esse plano de férias, 10 anos, custava, na época, foi até engraçado, 80 mil reais. 80 mil reais. Mas ela falou tudo. Para 10 anos. Para 10 anos. Eu podia fazer uma viagem por ano, durante 10 anos, estaria pago hotel, estaria pago alimentação, uma série de coisas. Lá pro Beach Park. É uma série de muito lugar, opções. várias opções. E eu peguei e falei, cara, esse negócio. Mas a hora que ela pegou e me apresentou 80 mil reais, eu falei, eu não quero os 80. Eu falei, meu Deus, Tô fora. tô fora. Eu só queria os 400, os 300 reais que era a janta. Mas ela pegou, olhou para mim e fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela olhou e falou, você acha que quando a Clarinha, desse jeito, e o Bernardo tiverem 18 anos, você acha que eles vão lembrar do carro que você tem, que custa 3 ou 4 vezes esse valor? Ou você acha que eles vão lembrar os 10 momentos de férias que eles passaram uma semana com você? Tudo bem, né? Resumindo isso, acabou que foi até engraçado, eu não queria comprar, minha mulher já começou a chorar ali, eu não queria. Eles apresentaram, fizeram, não consegui fugir. Apresentaram, comprei um plano de 3 anos, custou muito mais barato. Eles acompanharam minha mulher até o quarto dela no hotel. Ela passou o cartão, porque eu falei que eu queria o 400 reais. Ela passou o cartão dela, a gente comprou, a gente acabou usando isso aí. Mas naquele momento que eu saí daquela reunião, eu falei assim, se eu conseguisse capacitar as pessoas que estão envolvidas no meu negócio, o meu negócio teria muito mais chance de ter sucesso. Ele muda de nível. Ele
realmente iria para um outro patamar. E naquele momento, deu essa mudança de estado em mim. E eu conhecia uns amigos meus que trabalhavam na empresa que vendia seguro de vida, que tinha um modelo muito parecido de apresentação de negócio. E de lá eu já liguei para eles, eu estou aqui em Fortaleza, fico aqui até, sei lá, sábado em Curitiba, vou estar em Curitiba segunda-feira, eu quero marcar uma reunião com vocês. E daí, naquele momento, eu consegui, aquela situação que eu vivia lá, de querer levar coisas boas e não conseguir chegar, e ao mesmo tempo capacitar aquelas pessoas que de repente queriam trabalhar com alguns produtos diferentes, que seriam os vendedores, né? Sim. E daí, naquele momento, vieram para cá, fizeram a apresentação, e isso já faz 7, 8 anos atrás. Naquele momento, nasceu o Coopercap, que é uma divisão que hoje, né, o que a gente faz? A gente acaba, de certa forma, preparando e personalizando o produto aqui, e entregando isso direto para o distribuidor Coopercap na região dele. Então, ele sai, ele vende, encomenda com a gente produz e entrega para ele. Em episódios anteriores, aqui no nosso podcast Conexão K, nós ouvimos de distribuidores, parceiros, amigos que hoje eles têm faturamento mensal de 10, 20, 30 mil reais. Quando você iniciou esse projeto há 7, 8 anos atrás, você imaginava, Jonathan, que seria possível uma pessoa iniciar um negócio do zero com investimento baixíssimo, sem estoque, sem funcionário, que é a grande proposta, talvez, da Coopercap, e chegar em um rendimento como esse? Você imaginava esse nível, esse tamanho de resultado há 7, 8 anos atrás? A resposta é não. Não. Eu imaginava um negócio muito menor. E ele tem se comprovado o negócio com potencial muito maior todos os dias. Como é que eu imaginava? Quais eram as contas que eu fazia? Que eu tive, como eu te falei, eu trabalho desde os 14 anos. Então, eu vivo isso aqui, né? Então, teve uma situação, a gente tinha na época aqui, né, que meu pai cuidava da parte, a Capaz ela era mais local, né? Então, a gente tinha 20 vendedores de varejo aqui. O que é o vendedor de varejo? Todos aqui em Curitiba? Todo em Curitiba. Era o vendedor CLT, que ele vendia os produtos da Capaz, basicamente o capacho, né? Hoje é muito mais, mas basicamente o capacho naquela época. E eles tinham, na época, isso há bastante tempo atrás, eles tinham na média uma venda de 25, 30, acho que uns 30 mil reais na época. Hoje, de venda, de vendas, ele ganhava um valor fixo e mais a comissão. Seria hoje, atualizando, de repente, uns 60, 70 mil reais. Qual que era a conta? E daí teve uma situação interessante, que eu tinha um menino que era muito bom na produção e ele queria ganhar mais dinheiro. E daí não tinha jeito, na produção a gente não conseguia achar um lugar para colocar ele, né? Porque tinha toda aquela situação de equiparação salarial e tal. E ele pediu uma chance na área de vendas. E ele ganhava, na época, acho que era R$ 1.500. Ele era um CLT na produção. Da produção. Na produção. E ele queria ganhar mais. E eu falei, então você quer ganhar mais, vai vender. E a gente deu uma chance para ele vender. E no primeiro mês, ele já começou a ganhar muito mais do que as pessoas ganhavam na produção. Claro, ele realmente tinha esse perfil comercial, que é o que a gente busca. A gente busca pessoas que tenham realmente perfil comercial. Mas foi um grande sucesso. Então, o que eu fiz? Puta, essa pessoa não sabe nada. De repente, no primeiro mês ele conseguiu fazer isso, com muito trabalho, né? E, na média, eles vendem, os mais antigos, os 30 mil reais, que seria em dinheiro de hoje, 60, 70 mil reais. Se eu conseguir mudar a estrutura e conseguir vender para eles num preço de atacado, e que eles consigam vender colocando 50, 60, 70, até 100%, então se ele vende 30, ele vai gastar 15, 20 para comprar de mim. Ele tem 10 mil reais para fazer pagar os custos e ter o lucro dele. No caso desse menino que vendeu 10 mil no primeiro mês, falei, se ele comprar 4, 5, 6, praticamente ele já ganha 4. Porque ele trabalha regionalmente, não tenta... Isso muda totalmente. É quase o dobro do que ele ganhava. Então a conta que eu fiz no começo era o seguinte: se todo mundo fizer o que esse menino da produção fez, que era sair da produção, ir para o comercial e, na teoria, vender 10 mil reais e ganhar e comprar 4, 5, 6 mil da Capaz, que a Capaz nesse modelo de negócio ela vende num preço de atacado. Ele consegue colocar 50, 60, 70, 100% do negócio. Ele já vai ganhar muito mais do que isso aqui. E assim nasceu o Coopercap. Então minha conta era o seguinte: o cara ganhava bruto 4 mil reais. Pagava R$ 1.500 de despesa, sobrava mais do que ele já ganhava.
Mas hoje a gente sabe, a gente tem parceiro nosso que compra 60, que compra 100, que compra mês passado, teve um parceiro nosso que comprou R$250 mil. 250 mil reais de compra. Isso não significa que é o faturamento dele, né? Porque ele compra num preço de atacado e coloca a margem dele. Sim. Existem produtos que ele coloca um pouco menos, mas existem produtos que ele coloca muito mais. Então, o que eu imaginava, né? Então, de repente, hoje eu tenho os top 30, que são pessoas que já estão 20, 30 vezes rentabilizando mais daquilo que eu tinha no meu projeto inicial. E acho que isso é isso que faz... Traz uma sensação de satisfação muito grande, né? De verdade, né? Eu acho que assim, um dos pilares da Capaz é a gente realmente ser transparente, né? A Capaz tem toda uma história de 45 anos, um nome, todo um know-how e uma responsabilidade, né, Jonathan? Eu sempre ouvi isso muito de você, da responsabilidade que a Capaz tem com tudo aquilo que ela se compromete. Então é muito nítido, é muito claro que a proposta Coopercap não é uma proposta de uma ilusão, não é uma proposta de dinheiro fácil, não é uma proposta de ganhar dinheiro sem trabalhar, não se trata de nada disso. É uma proposta real para quem queira mudar de vida, se dedicando, trabalhando com esforço. Seria isso? Acho que assim, às vezes tudo tem muito a ver com o momento que as coisas são criadas. A Coopercap, ela foi criada num momento onde a Capaz estava, e continua, hoje melhor ainda, né? Mas estava bem. Então, não tinha nenhum motivo senão contar a verdade. Criar um negócio que fosse sustentado pela verdade. É o que você falou. É fácil? Não é fácil. Não existe nada mais fácil hoje. Mas é um negócio muito possível. E a Capaz tem isso. Por quê? Porque foi criado no momento. A nossa intenção não era criar um problema, era criar uma solução. Era levar uma oportunidade real de negócio para as pessoas, era levar uma mudança de vida, né? E você não consegue sustentar isso se não for verdade. Se não for verdadeiro. Como é que você vai sustentar uma empresa de 45 anos se não for pautado na verdade? Impossível. Então esse é realmente, acaba sendo um dos valores da Capaz. A gente tem que ser transparente, a gente tem que ser verdadeiro, né? Porque é isso que vai sustentar. Quando a gente criou a Capaz, vamos dizer, a Coopercap, eu tinha 35 anos. Eu não tinha, igual você falou, eu não estava ainda nem completando o primeiro tempo. Então, tudo eu penso assim, eu tenho muita vida ainda pela frente, se Deus quiser. Não tinha cabelo branco não, hein? Não tinha. Tava do pretinho, hein? Essa aí nós vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Dá pra pintar. Mas eu acho assim, eu tenho muito chão pela frente. E se a gente não tratar as coisas com transparência, com verdade, no longo prazo, que é o projeto da Coopercap, a Coopercap não tem um projeto de curto prazo, ela tem um projeto de longo prazo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não for verdadeiro, não se sustenta. Né? Então, era um negócio que eu imaginei onde as pessoas, de repente, iam estar faturando 10 mil reais. Mês passado, o número 1 faturou 200, comprou de nós 250, né? Mas todo mundo faz isso? Não, mas bastante gente, né, faz 5, 10, 15, 20 vezes aquilo que eu tinha trazido. Então, com todas essas informações, com tudo isso que a Capaz está projetando, construindo, qual o futuro que você visualiza, Jonathan, para o distribuidor Capaz e Coopercap para os próximos 5 anos? Seria hoje o melhor momento para se iniciar na Capaz e Coopercap? Acho legal essa, talvez o melhor momento para iniciar dentro do negócio? Era lá atrás. O segundo melhor momento é agora. Porque o projeto do Coopercap, ele é realmente um projeto muito verdadeiro. É um projeto que acompanha as mudanças de mercado. É um projeto que busca a lucratividade. Nenhum negócio se sustenta se não for lucrativo. E não adianta ser lucrativo para mim. Tem que ser lucrativo para nós, tem que ser lucrativo para o nosso parceiro, nosso distribuidor. Senão ele não para em pé. Né? Eu acho que quanto mais cedo, melhor. Mas o que me admira no nosso segmento é que se a pessoa não decide hoje, talvez decide amanhã, tem tanta coisa para ser feito. O nosso Brasil é tão grande
tão grande que é muita oportunidade, é muita oportunidade. Agora, o que eu acho legal e que eu vejo, que talvez a Coopercap, a gente já está na frente de alguns, né? Eu acho que quando eu criei a Coopercap, eu falei, minha ideia, uma das ideias minhas é conseguir profissionalizar o nosso segmento. Porque era um segmento que ainda não está profissionalizado. Quem está dando esse passo no caminho da profissionalização somos nós. Se você quiser abrir uma rede de hambúrguer, já tem. Se quiser abrir uma rede de lavanderia, já tem. Se quiser abrir uma rede de cachorro-quente, já tem. Se quiser abrir uma rede de pizza, já tem. Se quiser abrir uma rede de locação de carro, já tem. O que a gente viu? E esses mercados que eu falei, todos eles já estão profissionalizados. E com alto investimento, né, Jonas? E com alto investimento. O nosso negócio, quem está fazendo essa profissionalização no nosso segmento, somos nós. É desafiador. A Capaz é a locomotiva desse segmento. É a locomotiva. As pessoas realmente se espelham muito no nosso negócio. O que a Capaz está fazendo, de repente acaba com os concorrentes querem tentar fazer igual. Não tem problema. Enquanto a gente estiver puxando esse trem, a locomotiva. Tá legal. Mas o que eu vejo como visão é realmente conseguir cobrir esse Brasil, que é muito grande, e agora caminhar na direção que a gente está fazendo já também, porque a gente começou, né? Nós estamos crescendo muito forte no departamento de exportação. Mas a gente está caminhando no departamento de exportação ainda num modelo que era aquele modelo inicial da venda de tapete personalizado. Então, eu também pretendo, né, fazer esse mesmo trabalho, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina. E realmente transformar a vida das pessoas com a verdade, né, com a oportunidade real de negócio. Então, deixa-me ver se eu entendi. Existe um projeto de expansão além Brasil para a Coopercap? É isso, João? A gente quer fazer bem, acho que assim, a Coopercap de 7 anos atrás não tem nada a ver com a Coopercap de hoje. A Coopercap de 3 meses atrás é um pouco parecida com a Coopercap de hoje. E talvez a Coopercap de hoje vai ser parecida com a Coopercap de amanhã. Porque a gente tem constante evolução. Porque a gente está profissionalizando, nós somos a empresa que realmente está caminhando nessa direção. Mas cada dia que passa, o nosso negócio está se aprimorando. E a hora que a gente acreditar que assim, já está bom, mas falta pouco. Mas eu quero fazer bem feito pelo Brasil, essa pulverização, realmente chegar onde a gente não consegue chegar ainda, ocupar as áreas que estão em branco. Não quero colocar uma pessoa em cima da outra. Não, a gente tem outros canais de venda personalizada com parceiros que são importantíssimos para nós. Mas o que eu quero? É vender para quem eu não vendo. Essa que é a situação. Esse é o projeto da Coopercap. Conseguir levar produtos de alta qualidade para regiões que a gente não consegue, onde existe uma demanda, em regiões que eu não consigo chegar ainda. Né? E depois que a gente fazer bem certinho aqui no Brasil, realmente a gente levar isso para fora. Sabe, Jonathan, ouvindo você falar isso, meu caro, eu me recordo aqui que em um episódio de um podcast nosso, um episódio anterior, teve um distribuidor, um parceiro Capaz de Coopercap, que ele falou, olha, eu visualizo esse negócio hoje, não apenas para mim e para minha esposa. Eu visualizo esse negócio como um negócio para os meus filhos. Então é um negócio de gerações. É um negócio que tem uma vida longa, que tem continuidade. É um negócio sério. É um negócio que não surgiu do nada e que não está aqui testando, fazendo um teste. Já é um produto, um projeto validado. O papo está muito bom quando a conversa é boa nesse nível. O tempo voa, o tempo corre. Mas eu quero te ouvir, meu amigo, olhando nos olhos daquela pessoa, daquele amigo que assistiu até aqui esse podcast e que talvez ele está inseguro, está em dúvida, talvez ele está um pouco perdido, sem norte, sem direcionamento na vida. Mas ele foi tocado, ele entendeu essa mensagem da Coopercap. E ele está em dúvida se ele deveria ou não iniciar nesse negócio. Qual o recado, Jonathan, você daria para esse amigo? Falo que a gente tem que ser responsável com aquilo que a gente fala. Mas de tudo que eu conheço, eu não conheço um negócio com um retorno tão rápido, com um baixo investimento, igual o negócio da Coopercap.
Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que são mil maravilhas. Todo negócio apresenta desafios, mas o retorno, se alguém conhece um negócio que tem um retorno considerando o investimento melhor com o Coopercap, pode me apresentar. E não tem problema, mas isso eu falo de verdade. A gente trabalha nesse segmento, eu trabalho aqui desde os 14 anos. Tenho 43. A nossa vida só mudou, e só mudou para melhor. E dia após dia, o nosso negócio vem crescendo. Nós crescemos na média de 15% ao ano. 15%. Durante a pandemia, em 4 anos, nós dobramos de tamanho. Durante a pandemia? Durante a pandemia, nós somos uma empresa hoje que ela é grande, mas ela é ágil. Tem os desafios de uma empresa ser grande, mas ela é ágil, uma empresa antenada. Não é uma empresa de um produto, é uma empresa de um mercado. Então, acho que nada tem que ser decidido assim, mas eu tenho muita tranquilidade em falar que eu acreditava, eu acredito e eu vou fazer tudo para que o Coopercap seja a melhor opção dentro desse segmento. A gente trabalha para isso, nossa responsabilidade. Sempre falo, a gente tem ainda aquele pensamento inicial que é pensamento de longo prazo. A gente quer pessoas que venham para ficar, pessoas que venham realmente para construir uma história junto com a gente. Então, às vezes tem que dar o primeiro passo. Ou você muda por uma estratégia, ou você muda por uma história, ou você muda por uma mudança no teu estado. Para a gente criar a Coopercap, teve que ser através da mudança do estado. O tempo passou, né? Talvez poderia ter sido criado antes, mas teve a hora certa. O que vai fazer essa pessoa? O que precisa ser feito para essa pessoa que busca coisa nova realmente ter essa coragem para entrar num negócio novo, que realmente busca transformar a vida das pessoas com oportunidade real de ganho, que são os princípios do nosso negócio. Maravilha. Eu me lembro aqui de uma frase, um pensamento que o seu pai, o senhor Pérez, ele falou um dia, e você já compartilhou essa frase, esse pensamento várias vezes. E é impressionante como essa frase, como esse pensamento, dia após dia, ele se confirma. O seu Pérez falou o seguinte: desde quando eu comecei a vender tapete personalizado, nunca mais faltou dinheiro no meu bolso. Foram essas palavras, João? Isso. Eu sou prova disso. Eu conheço esse negócio há quase 20 anos, somos amigos há um longo período, e desde o primeiro dia que eu comecei a atuar nesse segmento, nunca mais faltou dinheiro no meu bolso. É claro que eu não tenho como você, né, meu amigo? Mas está tudo certo. Realmente realizei sonhos, melhorei muito a minha vida, muito satisfeito, uma sensação de realização muito grande, de gratidão muito grande. E eu tenho certeza que o negócio Capaz de Coopercap está apenas no começo. Já é gigante. A Capaz é a maior indústria de tapetes personalizados da América Latina, uma das maiores do mundo. E o nosso negócio está apenas começando. Meu querido, considerações finais. Abre o teu coração, fala o que vier, fica à vontade. A mesa sempre foi sua, né? A casa é sua. Mas agora, mais do que nunca, dá esse recado, essa mensagem final aí. Todo mundo quer te ouvir. Eu já sei o que é você querer trabalhar e não ter serviço. E a gente não seria hipócrita em vender para as pessoas alguma coisa que a gente não acredita. Dentro da Coopercap, as pessoas vão ter a chance de trabalhar de uma maneira, de uma forma digna e realmente transformar a vida delas, a família delas. Mas precisa trabalhar. Eu agradeço a Deus por estar no Brasil, ter um mercado gigante, está cheio de oportunidade, eu poder acordar cedo, tomar meu banho, tomar meu café e realmente todo dia procurar pagar o meu salário, porque é alto, mas
de uma maneira verdadeira. E trabalhando e correndo atrás, porque as oportunidades dentro do nosso segmento são gigantes. São reais, são reais. Meus amigos, aqui se encerra mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast. Realmente hoje foi um dia de palavras fortes e eu encerro esse podcast bem emocionado. E quero deixar aqui o seguinte pensamento. Se você acha que pode ou que não pode, você tem razão de todo jeito. A escolha é sua, a decisão é sua, a responsabilidade de mudar a sua vida, a responsabilidade de ter a vida que você tanto deseja, que você tanto sonha, a responsabilidade de oferecer à sua família aquela vida que ela tanto merece, está em suas mãos. Está no poder das suas escolhas, das suas decisões. Meu amigo Jonathan, obrigado, queridão. Eu que agradeço. Tamo junto, desde agora, há muito tempo e para sempre. Um abraço, gente. Até a próxima. Obrigado.